Na aula de hoje a gente vai aprender o Gênesis capítulo de número 11, o Gênesis capítulo de número 12, o capítulo de número 13 e a gente para por aqui porque depois acontece um evento que com certeza precisa de mais características para descrições. Pois é, quando a gente enxerga o Gênesis capítulo de número 11, agora a gente vai entender o que está acontecendo na terra. Os homens se espalharam, as descendências se multiplicaram, o decreto que o Senhor tivera dado a Adão no Éden está em cumprimento. A palavra de Deus é: multiplicai-vos sobre a face da terra. A Bíblia Sagrada diz que no vale de uma cidade que se chama Sinar, no capítulo 11, que está no versículo do número 2, há uma grande multidão de homens que compactuam, conversando e dizendo: vamos fazer tijolos e queimá-los bem e usar o betume por cal, e levantamos ali uma cidade. E o versículo 4 diz que também dentro dessa cidade a gente faz uma torre que o nome dela seja espalhado por todos os lugares. O versículo 4 está enfatizando muito bem qual é a intenção dos homens de edificar aquela torre. A intenção daqueles homens é fazer uma torre para que tenha uma divindade altíssima, para que possa o nome dela ser apregoado em toda a Mesopotâmia, isso é, em Canaã. Então o versículo de número 5 diz que Deus desceu sobre a cidade e viu a maldade do coração daqueles homens. Então ele disse: não tem mais por que estes homens frear as suas atitudes, eles vão fazer o que eles quiserem a partir de agora. Então o que eu preciso fazer é confundir a língua deles. A Bíblia Sagrada então diz, se você perceber, no versículo de número 9 do capítulo 11, que Deus confundiu a língua de todos aqueles homens e por isso aquele lugar se chamou Babel, que significa o Senhor confundiu a língua deles. Logo então a gente começa a perceber que as gerações vão se multiplicando. Principalmente o que a gente não pode esquecer é que o texto aqui enfatiza a geração de Sem, o filho de Noé. Na geração de Sem, se você pegar, que começa a partir do versículo 10 e lá no versículo 32, você tem um homem que se chama Tera, ou Terá. Esse Terá vive 205 anos, ele morre na terra de Harã. Esse Terá, a Bíblia diz no versículo 31 do capítulo 11, que ele tem filhos. Esses filhos de Terá, no caso Naor, o próprio Terá, e um que chama Abrão, eles convivem na sua casa, mas este Abrão, ele casa com a filha do seu irmão Terá, que se chama Sarai, sua sobrinha, e porventura adota como filho também o filho de seu irmão, que se chama Ló. Eles moram na Ur dos Caldeus. Essa Ur dos Caldeus é uma província que fica ali próximo do Irã. Mas então quando a gente vê no capítulo de número 12, no desenvolvimento, Deus chama este Abrão para um pacto. Quando Deus chama esse Abrão para um pacto, a gente percebe que Deus pede para que ele se retire daquele lugar e caminhe para uma via de peregrinação. A partir deste momento começa o destino pela fé deste homem. Se a gente perceber no capítulo 12, no versículo de número 3, o próprio Deus diz para ele que vai o abençoar. E benditas serão todas as famílias da terra, porque a partir daquele momento quem abençoar Abraão também vai ser abençoado. O que a gente pode entender também que é interessante, que quando ele parte para a promessa que Deus lhe dá e ele vai para dentro da terra de Canaã, o versículo de número 6 diz que Abraão, ele fica entre as regiões de Siquém até um lugar que chama os Carvalhais de Moré, ou Manre. Este lugar é muito marcante porque destaca eventos importantes. É nesse lugar, o Carvalhal de Moré, que o próprio Abrão vai ser enterrado posteriormente, sua mulher Sara também ali vai ficar. Então a Bíblia Sagrada diz no versículo 8 que ele monta a sua tenda tendo por ocidente Betel e Ai no oriente. Ele fica na divisão de Ai e Betel. Mas quando a fome assola aquele lugar, o capítulo 12 começa a desenvolver que Abraão resolve descer para o Egito.
Quando Abraão desce para o Egito, a Bíblia diz nos versículos 11, 12 e 13 do capítulo 12, que ele conversa com sua mulher Sarai, e ele diz para ela: quando chegarmos no Egito, você não diga que é minha mulher, porque sua beleza é tão grande que os homens vão ficar invejados e para tomar você por mulher eles vão me matar. Então diga para eles que você é minha irmã. Quando eles chegam ali, a Bíblia Sagrada diz que os príncipes de Faraó chegam ao Faraó e mencionam a beleza de Sarai. Quando eles estão ali e Faraó poupa Abrão e leva Sarai para os seus aposentos, a Bíblia diz então que no versículo 16 que fez bem Faraó a Sarai a Abraão por amor de Sarai, e deu a ele ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas e camelos. Do dia a seguinte que Sarai estava com Faraó, Abraão enriqueceu no Egito. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor mandou pragas contra Faraó por causa de Sarai. Ele então chega a Abraão e diz: por que deixaste eu enganado e não contaste que Sarai é sua esposa? Então o versículo de número 20 do capítulo 12 diz que os servos de Faraó levaram Abrão para fora. Quando Abrão volta do Egito, a Bíblia Sagrada diz já no capítulo 13 que ele volta para o mesmo ambiente onde ele estava outrora. E quando ele sobe para aquele lugar novamente, a Bíblia Sagrada diz que aquele sobrinho que era como um filho Ló que estava com ele também tinha muitas propriedades. A prova que Abraão enriqueceu no Egito está no capítulo 13, no versículo 2, que diz: e Abraão muito rico em grande porção de gado, prata e ouro. Mas o que a gente não pode esquecer é que também Ló, o seu sobrinho, enriqueceu dentro do Egito. E por não ter tamanha pastagem para que eles vivessem ali, a Bíblia Sagrada diz então que os pastores de Ló, junto com os pastores de Abraão, começaram a contender. Já então a Bíblia diz que Abraão faz um acordo com Ló e diz: escolha o lugar para onde você quer ir para que nós nos separemos, porque o lado que você for, pode ter certeza que eu vou para o lado oposto. A Bíblia diz que o coração de Ló se agradou pelas verdejantes campinas de Sodoma e Gomorra e para lá destinou seu caminho, e Abraão seguiu o curso inverso, e a partir daí separaram a sua rota. Então, a partir de agora, Sarai, sua esposa, seus servos e Abrão estão sozinhos, e ele está seguindo a promessa. Essa é a nossa próxima aula sobre a chamada de Abrão e sobre o seu desenvolvimento. Espero que você esteja aqui na próxima. Deus continue te abençoando.